Então agora a gente vai ver um mecanismo muito simples para fixar o conteúdo de inspiração e expiração, tudo bem? Na inspiração, o nosso diafragma ele acaba se contraindo, assim, indo para baixo. Imaginando que aqui seja o nosso pulmão ou caixa torácica imaginária, a gente percebe que ao o diafragma se contrair, assim, indo para baixo, faz com que haja um aumento aqui, tudo bem? E sabendo que pressão é igual a força sobre área, a gente consegue deduzir, então, que a pressão interna do nosso corpo, a pressão da nossa caixa torácica diminui. Em situações normais, ela chega até a ficar menor que a pressão externa, ligeiramente menor, não muito. E a gente tendo conhecimento que o ar vai de zonas de alta pressão para as zonas de menores pressões, a gente consegue então explicar a inspiração, visto que com a contração do diafragma há um aumento do volume da caixa torácica, assim levando a uma diminuição na pressão interna, que fica menor que a pressão externa, assim fazendo com que o ar entre nos pulmões, visto que a nossa pressão está menor. Porém, ao diafragma relaxar, ele acaba fazendo com que o volume da caixa torácica diminua. Pressão é igual a força sobre área. Se o volume diminuiu e a força é a mesma, então a nossa pressão aumentou, chegando a um ponto, normalmente, que a nossa pressão interna, aqui na expiração, fique maior que a pressão externa. Se ar vai de zonas de maiores pressões para zonas de menores pressões, faz com então o movimento de relaxamento do diafragma, levando à expiração, faz com que o ar seja expulso dos pulmões, visto que a nossa pressão interna agora vai ser maior do que a pressão externa. Agora, falando um pouco de situações de altas altitudes. Em situações de altas altitudes, normalmente a pressão externa ela é muito baixa. Sendo a pressão externa menor do que a usual, ao o diafragma se contrair, ele faz com que a pressão interna não se diferencie muito da pressão externa. Assim, as pressões ficam muito equilibradas, ou até mesmo a pressão externa às vezes um pouquinho menor, desculpa. Então, isso faz com que o trânsito de ar para dentro dos nossos pulmões fique muito difícil, tudo bem? Já que as nossas pressões não vão mudar muito. E por isso, muita gente acaba sentindo aqueles sintomas de falta de ar, porque há uma menor entrada de ar dentro dos nossos pulmões, visto que as pressões, mesmo que com o diafragma contraindo, são muito parecidas. Tudo bem? Eu espero que essa aula tenha sido útil, que você tenha conseguido entender a inspiração e expiração mais a fundo, e até uma próxima aula.